Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Linova Barros, do curso de Tradução e Interpretação em Libras, e você está na videoaula da sua unidade 4, que hoje, como você pode ver, está no formato diferente, porque vamos ter aqui uma convidada. Eu vou fazer a introdução da aula e vocês vão ver quão importante é o que ela vai estar trazendo para vocês de informação. Fica aí, não sai e vamos lá. Mas antes de apresentar a minha convidada e antes de falar sobre a temática da nossa videoaula 4, eu vou dar uns lembretes muito importantes para vocês. Acompanhem comigo. Bom, quais são os lembretes importantes? Façam a leitura do e-book, façam seus apontamentos, porque isso mais na frente vai ser muito importante. Acessem o podcast, escutem o podcast, pause se for necessário, que também tem informação importante que não cabem nesse e-book, e aí eu trago essa informação no podcast. A atividade semanal também é muito importante para o seu desenvolvimento. Os fóruns, interajam nos fóruns, troquem ideias, troquem saberes, isso é muito importante. Assista essa videoaula, claro, e as outras também. Preste atenção nos destaques, que são muito importantes. Material complementar e também o nosso momento síncrono. Não esqueçam disso, ok? Lembretes dados. Vamos para a próxima. Bom, eu vou fazer aqui para vocês um resumo muito breve de saúde ocupacional, que é justamente esta unidade que estamos agora. Então, vocês viram lá no e-book, etimologia da palavra ergonomia, contexto histórico da ergonomia, as NRs, que são as normas regulamentadoras, as LER, que são lesão por esforço repetitivo, as doenças osteomolecular, relacionadas ao trabalho, que é a DORT, e também a importância da prática de exercício no alongamento para o profissional intérprete de Libras. Vamos lá? Bom, aqui a gente vai falar sobre a importância do alongamento antes, durante e depois da atividade laboral, que vai ser apresentada pela nossa convidada, professora Fabiana Batista. Mas antes, eu vou trazer mais um tópico para vocês e vou passar a palavra para ela. Ok, estudante? Bom, aqui está uma imagem. Preste bem atenção nessa imagem, que eu vou adiantar um pouco e nós vamos voltar para essa imagem, porque a professora Fabiana vai trazer uma informação muito importante sobre isso. Bom, aqui eu vou falar um pouco para vocês sobre a importância dos alongamentos. Por quê? Melhora a postura, melhora a amplitude do movimento e evita a perda da função muscular. E previne lesões musculares. Eu vou dar esses tópicos, mas a professora Fabiana vai poder estar trazendo informações mais precisas sobre esse assunto para você, estudante. Bom, aqui a gente tem ergonomia, ginástica laboral e importância da prática do alongamento para o intérprete de Libras. Eu apresento a vocês, professora Fabiana Batista. Ela é técnica de segurança do trabalho e especialista em ergonomia. Professora Fabiana, muito obrigada por sua presença, por aceitar nosso convite. Fique à vontade, a aula agora é sua. Obrigada, Alina. É muito bom estar aqui com você para falar um pouco sobre a importância da ergonomia no trabalho do intérprete de Libras. E aí eu me coloco à disposição de todos vocês, para que a gente possa abordar esse assunto que é tão importante, Meu nome é Fabiana Batista, como você já falou, sou professora do curso de Segurança do Trabalho da ETEPAC, E aí para entender um pouco sobre a ergonomia, a importância da ergonomia, eu preciso rever, com vocês, que a ergonomia não começou agora. A gente precisa retomar desde a antiguidade, na época da antiguidade, da pré-história, no homem primitivo, a ergonomia começou já a surgir, onde naquele momento os primatas, o homem ele pegava, utilizava de determinados instrumentos para fazer uma adaptação, para poder segurar, para fazer a pesca, para fazer a coleta de alimentos. Então a ergonomia já desde o início da antiguidade, ela vem, se repercutindo. E aí a gente pensa assim, ergonomia, a definição dela, que você deve falar no e-book, Isso, está lá no e-book de vocês. Escrito no e-book de vocês, que é a palavra grega, onde ergon significa trabalho e nomos, regras, normas, ou seja, normas, regras do trabalho. Então, a gente tem com a ergonomia, na nossa legislação brasileira, a gente tem as normas regulamentadoras, e uma das normas nós temos a NR 17,
que trata propriamente sobre ergonomia. Né? Existem várias normas de segurança e saúde do trabalho, mas temos a própria norma de ergonomia, onde essa norma de ergonomia ela visa dar as diretrizes, os requisitos para a adaptação das condições do trabalho para o trabalhador, para que ele tenha o quê? Um conforto, uma saúde, uma segurança e possa trabalhar eficientemente. Então, assim, a ergonomia, ela vem, né, quando eu tenho essa interação das condições de trabalho, ou seja, eu tenho que favorecer que aquele ambiente ele seja adaptado ao trabalhador. Não é para o trabalhador se adaptar ao ambiente, é para que o ambiente se adapte ao trabalhador. Então, eu preciso ter equipamentos, toda a estrutura da condição do trabalho para o trabalhador. Então, a gente vai agora para o trabalho do intérprete de Libras. O trabalho do intérprete de Libras, ele não está manipulando uma máquina, né? É verdade. Ele não está manipulando um equipamento. Isso. Ele está manipulando o próprio corpo. Exatamente. Então, ele está ali. Pode ser numa posição em pé ou sentado. Sim. Numa posição estática. Verdade. Onde ele está fazendo todo o agrupamento dos membros superiores, os braços dele, a cabeça dele. Então, ele faz aquele movimento num ângulo horizontal, fazendo toda aquela interpretação do que ele está abordando. Então, aí vai ter o quê? Uma posição estática. Onde essa posição estática, ele está atuando nos todos os agrupamentos do seu corpo, na parte superior, fazendo com que haja o quê? Nessa posição estática dele, uma sobrecarga da musculatura dele. Então, é muito importante que o intérprete de Libra, ele tenha pausas. Isso vocês já fazem e é importante que seja frisado isso. Precisa realmente ter pausas, porque com o tempo, essa sobrecarga na cervical, nos ombros, pode desencadear uma fadiga. Começa a lesões por esforço repetitivo ou DORF, doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Começa de uma coisa que você nem imagina, é uma sensação de desconforto. Então, as lesões por esforço repetitivo começam com desconforto. Você começa a ter um cansaço, um peso, aquela sensação desconfortável. E com o passar do tempo, se você não cuidar desse desconforto, essa lesão, ela começa a ter uma gravidade maior, porque existem os graus dessa lesão. Então, a lesão começa a ter uma gravidade maior, onde desencadeia uma situação que vai ser difícil reverter. Quer dizer, então, professora Fabiana, que o intérprete de Libra, ele não está dissociado, quer dizer, isso também pode acometer a ele, né? Porque muita gente, quando fala de ergonomia, quando fala de segurança, saúde ocupacional, as pessoas sempre atrelam isso à questão de quem trabalha, como você mesmo falou, com máquinas com isso. Mas isso também pode acometer o intérprete de Libras, né? Por conta da parte do corpo que ele trabalha, é isso? O corpo, ele mexe o corpo dele, ele mexe os membros superiores, então é um ciclo repetitivo. Onde ele está fazendo toda a manipulação, todos os gestos que ele está fazendo ali, gesticulando ali. Então, ele vai modificando toda aquela estrutura. É uma posição estática, mas só que é uma posição estática que dá uma sobrecarga, porque ele não está pegando peso, ele não está empurrando alguma coisa, ele não está manipulando uma máquina, mas é o corpo dele que está fazendo os exercícios. Então, esse gesto dele todo, com o tempo, repetitivamente, vai ocasionar, sim, lesões por esforço repetitivo. Então, por isso, não fala. É importante, muito importante frisar as questões das pausas e de preparar essa musculatura, porque a musculatura, eu tenho aí os meus tendões, os nervos e tudo, então eu tenho que preparar, oxigenar esse corpo, essa musculatura, para que ela possa aguentar essa sobrecarga. Eu preciso preparar esse corpo, eu preciso preparar esse punho, eu preciso preparar essa mão, esse antebraço, o braço. Certo, professora, veja, lá no e-book eu sinalizei para os estudantes que as pausas são de 20 minutos, mas aí eu lhe pergunto, ele tem que estar fazendo esses alongamentos, essas coisas, essas pausas, e nessas pausas ele fica lá parado, ou seria interessante que ele fizesse algum movimento, mesmo quando ele termina de interpretar, porque o espaço que eles têm de transferência de um intérprete para o outro, para trocar de intérprete, são 20 minutos. É o que está lá na legislação.
Mas aí eu lhe pergunto, tá, ele terminou, passou os 20 minutos, ele foi substituído, então ele senta lá e não faz nada, ou o que é que você me diz? Ele teria que fazer algum exercício? Como é que funciona isso? Ele está lá, ele interpretou, terminou de interpretar, aí foi substituído, chega lá, senta e pronto, ou não? Qual é a sua orientação enquanto especialista em ergonomia? Ele fez uma parada, deu uma pausa, ele não precisa passar 20 minutos fazendo alongamento, não, Nalva. Ele pode fazer um simples alongamento, um tipo de exercício só. Isso já vai mexer com todas as articulações dele. E aí ele teria, vamos dizer, se ele fizer 5 minutos, ele vai ter 15 de pausa sem fazer nada. Entendo. Então, tanto ele pode fazer a pausa em 15 minutos, como ele pode fazer um exercício de alongamento nesses 5. Porque a ginástica laboral, ela não precisa você ficar fazendo ela, não é 30, 40 minutos, não. 5 minutos já é suficiente para que você possa fazer com que haja uma manipulação dessas estruturas musculoesqueléticas. Certo, obrigada, professora. Estudante, eu vou agora passar uma imagem aqui e para a professora Fabiana explicar melhor para vocês como é que esse processo acontece, para você que interpreta ou para você que pretende ser um futuro tradutor e intérprete de Libras. Acompanha comigo. Deixa eu ver se eu acho aqui a imagem para mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui a imagem, gente. Bom, vejam essa imagem aí. Do lado esquerdo, vocês têm uma pessoa, um intérprete de Libras e todo esse ciclo que envolve a área em que ela está trabalhando, né? Os membros superiores, que a professora Fabiana vai explicar melhor para vocês. E do seu lado direito, você tem uma imagem de um braço com... Que luzinha é essa, professora? Professora Fabiana, isso seria uma lesão? Essa foto dessa mão, essa mão está lesionada? Essa foto representa o início de uma lesão, né? A gente pode ver aí que nessa região do punho, a gente pode ter o síndrome do túnel do carpo, né? Uma síndrome relacionada à LE. A gente pode ter uma tendinite no punho, também na mão. Então, assim, você veja nessa imagem assim, o início da lesão, né? Onde você vai ter determinados exames de imagem para poder detectar. Muitas vezes a imagem vai ser detectada, mas quando a pessoa passa muito tempo, se demora a ir ao médico. Então, é importante que o intérprete de Libras, ele se previna. Ele faça toda aquela sequência de pausa, de fazer exercício de alongamento, para que não avance o estágio da doença. Porque a doença ela tem vários estágios, né? Como eu falei anteriormente. Então, é preciso você ficar atento ao estágio que a doença está iniciando. Porque quando ela é detectada no início, é mais fácil fazer com que haja a adoção de medidas para que essa doença não se alastre. Certo. Porque uma doença, uma lesão por esforço repetitivo, uma LER ou DORF, ela pode acometer o trabalhador até numa incapacidade permanente. Ou seja, a pessoa que tem no trato, ela pode perder os movimentos, é isso? Ela pode perder sim o movimento. Ela pode ser uma doença que ela pode ter uma capacidade total. Então, é uma doença silenciosa, né? E que você precisa ter todos os cuidados para que essa gravidade não venha ocorrer na sua vida. Certo. Então, começou a sentir o desconforto, né? Um cansaço, uma fadiga. Então, aquela musculatura ali, ela está começando a dar sinal. Certo. Então, é preciso que você tenha totalmente atenção para que os estágios não se avancem na doença, né? Certo. Nós temos várias doenças, temos a bursite, a tendinite, nós temos os discos intervertebrais da coluna, que pode também ter uma hérnia de disco ali. Então, são várias doenças relacionadas à LER-DORF. Então, você vê aquela imagem ali, a intérprete, ela está trabalhando, ela pode estar trabalhando sentada ou trabalhando em pé, né? E ela mexe muito os membros superiores, né? A mão, o punho, ela mexe muito o braço, ela mexe muito a cabeça eu tenho aqui, ó, essa parte aqui da cabeça, o pescoço, é a cervical, né? Então, tudo que você manipula fazendo os movimentos pode sobrecarregar a sua cervical.
Aqui no meio da coluna, nós temos a área que é a dorsal e temos aqui, mais para baixo, a nossa lombar. Certo, professora. Então, é importante, né, que o intérprete de Libras tenha consciência que é a vida dele, é o corpo dele. Ele precisa se cuidar. A saúde ocupacional, as empresas precisam investir e o trabalhador também precisa se conscientizar de ter a saúde ocupacional. Tá certo, professora. Eu lhe agradeço muito por suas orientações, suas explicações. Veja, estudante, o quanto é importante e como somos gratos pela presença aqui da professora Fabiana. Professora, rapidamente, para encerrarmos nossa entrevista e a sua tão presente luz, teria como a senhora mostrar para o estudante que está assistindo essa videoaula agora um pequeno movimento que ele possa fazer logo após ele, pelo menos, ele terminando de interpretar, está sentindo um incômodo no punho. Qual seria um movimento assim rápido que ele possa fazer para estar dando um conforto para esse punho dele que de repente começou a doer? Vamos se alongar, né? Vamos se alongar. A ginástica laboral, ela tem 3 processos da ginástica laboral, são 3. Ou você faz a ginástica laboral para preparar as estruturas musculares, certo. E a gente chama da ginástica no início, que é preparatória. Sim. Temos a ginástica laboral compensatória, que quando você está na jornada laboral, e temos a ginástica laboral, que é a que finaliza, que é a relaxante, né? Para você que é um intérprete de Libras, como Lina me perguntou, o que eu posso fazer como exercício? Alongar. Primeiramente, se são os membros superiores, não é isso? Vamos fazer um alongamento nessa área do pescoço com a cabeça, fazendo com que a gente, flexione o pescoço, a cabeça, conta até 10. Para trás, conta até 10. Pega o braço direito, segura aqui na cabeça, você vai, conta até 10. Para você alongar toda essa parte aqui do seu pescoço, a cervical. No outro lado, o braço esquerdo, você segura, também faz aqui. E agora, importante também, nossos braços, nosso punho. Alonga, dedozinhos para cima, você vai, alonga para cima, gira o braço, alonga para baixo. Pega esse braço, encosta o seu corpo, olhando para o lado. Pega esse mesmo braço, você coloca para trás e alonga também. Repete tudo isso com o lado direito também. Alongando o punho, mão, para cima, para baixo, próximo ao corpo e para trás. Você já vai ver que vai haver uma oxigenação, um relaxamento na estrutura do corpo. Professora Fabiana, muito obrigada. Foi muito importante a sua participação. Estudante, eu espero que vocês tenham gostado bastante. Não esqueçam de ler o e-book, escutar o podcast e acessar essa videoaula. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui e até a próxima unidade.